Boa noite, pessoal. Boa noite, seguidores, seguidoras. Estamos aí no início de outubro e hoje a gente vai falar na nossa live de segunda sobre o Outubro Rosa, a prevenção e as prevenções de doenças, né? Inclusive o câncer de mama. Seja bem-vindo, Cunha. Nós vamos receber hoje a doutora Valéria. Ela é médica e homeopata e já chegou aqui, já vai pedir o convite para entrar. Seja bem-vinda, Valéria. E já estou aceitando aqui o convite dela. Vamos aguardar ela chegar. Olha, já está conectando. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo Boa noite, bem? Olivia. Tudo Tudo jóia? bem? Tudo bem, e você? Saudade de você, tô precisando ir lá no consultório, hein? Eu acho que seu celular vibrou. Isso, aí. Peraí. Aproveita agora que o pessoal tá chegando. Enquanto o Instagram tá chamando o pessoal para live, seja bem-vinda. Acredito que vai Aí, vir muitas beleza, mulheres ajeitou. hoje. Aí, tudo bem? Deu? Tudo Deu, bem, deu. Valéria? Tá me vendo direitinho? Tô te vendo direitinho. Seja bem-vinda na nossa página. Que bom que você está aqui. Hoje nós estamos recebendo a doutora Valéria, que é médica e homeopata, né? Médica homeopata, não é isso, Valéria? A primeira explicação que você Isso, vai me dar é essa, que eu gostei da aula que você isso. me deu. Já eu te falo detalhes. Isso mesmo. E nós vamos falar hoje sobre o Outubro Rosa e prevenções. Prevenção do câncer de mama e das demais doenças aí através da sua profissão, né? Da medicina homeopata. Você vai me ensinar até a falar direitinho aí essas palavras. Espera, enquanto o pessoal chega, eu vou ler o mini currículo da Valéria para vocês. Da doutora Valéria. Bom, ela é formada em medicina aqui pela UFJF, fez pós-graduação em homeopatia pelo Instituto Mineiro de Homeopatia por 3 anos em Belo Horizonte. Tem título de especialista em homeopatia pela Associação Médica Homeopática Brasileira e atua como clínica geral na Prefeitura de Juiz de Fora há 22 anos. Como homeopata há 12 anos e em consultório particular há 20 anos. Eu não sabia que você tinha tanto tempo de formada, sabia? Tenho, tô Bacana. fazendo 25. Tô Olha fazendo vinte e só. cinco anos de formada, graças a Deus. Além disso, ela é mãe da Valentina, de 9 anos, e do Lucas, de 7 anos. Isso. Já foram dormir, por sinal. Foram! Eu achei que você ia Foram. fazer a live do consultório, porque eles não iam deixar e eu ficar brincando Não, aí eles fora. respeitam. Aqui em casa o sistema é rígido, minha filha. 9 horas é hora de dormir, mesmo se a mãe É estiver na mesmo? live. Olha que beleza! Bacana. Enquanto o pessoal está chegando, seja bem-vinda, doutor Gabriel G. Paiva, Estúdio É o Trilho, Gabriel, Medicina da Eurico, Maturidade, Valéria, atuou. Olha, Liege, colegas. tá boa. Acho que mais os seus colegas que estão entrando que os meus, hein? O Valéria, assunto da Ibope, minha filha. isso. E eu acho tão bacana porque já virou, o Brasil ele já aderiu ao Outubro Rosa, né? Então, outubro a gente já lembra, a gente já vê a decoração rosa, mas assim, tem muito ainda que a gente praticar dessa ideia ainda, né? Dessa campanha, e muito o que a gente conhecer também, para não virar clichê, né? Uma propaganda que não é esse o objetivo, né, da campanha. E Exatamente. por isso que foi até uma sugestão da minha equipe trazer alguém profissional da saúde para falar sobre o assunto. E aí eu pensei em você na hora. Você já é toda Instagram, né? É toda moderninha lá no Instagram. Falei, Valéria, vai perto. Separamos aqui umas perguntas para vocês, a minha equipe que fez. E Pode fazer. a primeira delas, eu mesmo que tenho essa curiosidade, que a homeopatia, eu sou paciente da doutora Valéria, tá, gente? E eu adoro a homeopatia, sempre fui tratada na homeopatia há muito tempo. E uma coisa que a gente estava conversando, né? Que as pessoas acham que a homeopatia ela é a parte da medicina, que ela é
ela é ela é Sim. fora da medicina. Explica pra gente isso, por favor. Essa sua pergunta é muito boa, porque, inclusive, o motivo pelo qual eu quis fazer homeopatia foi por causa do meu avô, pai da minha mãe, que ele medicava as pessoas com remédio homeopático, porque antigamente a medicina não tinha homeopatia como uma especialidade, era mais uma prática natural. E aí, pessoas não médicas podiam usar os medicamentos eram importados, vinham da Europa, os remédios homeopáticos vinham em caixinhas com kits. E o meu avô, pai da minha mãe, ele entendia dos medicamentos, tratava a família, tratava vizinho. E, curiosamente, ele viveu mais de 100 anos. Então, você já parte do princípio assim, esse tratamento deve ser bom, né? Porque ele nunca tinha tomado medicamento de farmácia na vida, nunca foi internado em um hospital, exceto para fazer uma cirurgia de catarata. Então, a história dele é muito legal. E aí, a minha mãe sempre gostou de tratar a gente com homeopatia também, ela. E uma das minhas irmãs já tinha feito o curso de homeopatia lá no Instituto Mineiro e me inspirou a fazer também. Então, é aquelas coisas assim que você acaba indo por uma determinada especialidade, sentindo que aquilo é quase que uma missão. Eu já vejo a medicina como uma missão e a homeopatia mais ainda. E a homeopatia hoje, aliás, já há bastante tempo, é considerada uma especialidade da medicina, como qualquer outra. Inclusive, a gente precisa fazer o curso reconhecido a gente tem uma associação, que é a Associação Médica Homeopática Brasileira. A gente faz um curso que seja filiado a essa associação e depois ainda tem que fazer uma prova nacional para tirar o título de especialista em homeopatia. Então, eu fiz essa caminhada toda aí para chegar aqui. 20 anos de homeopatia, 25 de formado. Bacana. O Eurico Júnior escreveu: super profissional e minha irmã do coração. Esse aí é meu irmão de coração mesmo. Formou comigo, é um amigo, e eu ficava na casa dele em Belo Horizonte para poder fazer meu curso. Que bacana. Bacana aí, altas histórias. Te amolei, né, Eurico? 3 anos. Angélica Amaral, moda, seja bem-vinda, boa noite. Valéria, conta pra gente, você Sim. sempre quis ser médica ou isso veio com o tempo, assim? Conta pra gente. Sempre quis. Na minha casa, nós somos 4 irmãs, as 4 fizeram medicina e eu sou a caçula. Quando eu nasci, eu já tinha uma irmã de 10 anos, uma de 12 e uma de 14 anos. E quando essa minha irmã, que quando eu nasci tinha 10 anos, passou no vestibular para medicina, ela tinha 17, eu tinha 7 anos. Aí uma vizinha foi cumprimentar a minha mãe e falou assim com a minha mãe: olha, parabéns, vai ficar com 3 filhas médicas. Eu tava brincando assim, aí eu virei para ela e falei assim: 3 não, 4, porque quando eu crescer eu vou fazer medicina também. Então foi assim... todas as irmãs, apesar de que nem meu pai nem minha mãe são médicos, meu pai não foi médico, mas foi uma vocação de todas as 4. Olha, bacana. Tem uma história sua que eu gosto muito, que é o dia que você fez vestibular. Que essa você já contou há 1000 anos, eu nunca esqueci. Que o dia que você fez vestibular, que as pessoas, quem estava do seu lado, achou que você era meio doido. Por quê? Quer contar essa história pra gente? Gente, eu nem lembrava mais disso. Eu nunca vou esquecer. Quem vai lembrar disso quem vai lembrar disso vai ser a Valesca, minha amiga, que fez prova na mesma sala que eu por causa da letra. Eu sou espírita, acho que quase todo mundo, né, que me conhece sabe disso. E eu tenho muita fé, muita fé na ajuda da espiritualidade, né? Eu tenho muita fé que a oração sempre tem uma resposta, que ela, assim, no mínimo, ela te equilibra, te deixa mais tranquila para fazer as coisas. Então, eu sempre tive comigo que antes de fazer uma prova, principalmente provas importantes, eu tinha que fazer minhas orações para eu me equilibrar, me acalmar e tudo. Aí eu chegava nas provas para fazer vestibular,
chegava 30 minutos antes, igual eu mandava, e aí você imagina, você tem que ficar 30 minutos sentado numa mesa, olhando para o nada, sem conhecer ninguém que está na sala e pensando assim, vou fazer a prova da minha vida agora, né? Para entrar na faculdade. Então, baixa o estresse total. E aí, o que eu fazia? Eu abaixava a minha cabeça e começava a fazer oração ali, até a pessoa vir com a folha me cutucar a prova, assim, para eu pegar a prova e começar a fazer. E aí, depois, alguns colegas que entraram para o curso junto comigo, comentaram comigo que achavam que eu era, assim, evangélica, pastora, alguma coisa assim. Muito religiosa, tipo a líder religiosa de alguma coisa, de tanto que eu rezava antes da prova. Mas funcionou. Funcionou, deu certo, né? Funcionou. Acreditem ou não, então, eu fico imaginando, assim, eu numa sala e ver uma pessoa 30 minutos, assim, completamente compenetrada em oração. Ia me incomodar também, porque eu não consigo ficar esse tempo todo. Mas meio que desequilibrou os concorrentes, né? A intenção não era essa, não. Bom, boa noite, doutora Sara. Sara Lippe. Sara! Seja bem-vinda. Minha paciente e minha filhada, sou madrinha de casamento dela. Olha. Bom, e aí você contou um pouquinho do seu avô, de porque você escolheu a homeopatia. Quer contar mais? Não, basicamente foi isso. E assim, a homeopatia é uma especialidade dentro da medicina que me proporciona fazer o que eu mais gosto, que é conversar com pessoas. A consulta homeopática, ela é uma consulta diferenciada em relação às outras especialidades, porque em outras especialidades o médico pode ser mais objetivo naquilo que ele está pesquisando, né? Às vezes nem sempre é assim, porque a gente precisa fazer uma avaliação geral, mas na homeopatia, ela já tem por princípio ver o paciente como esse todo. Então, como a gente já tem como princípio ter que enxergar aquela pessoa que está ali na sua frente como um todo, incluindo além do corpo físico também, é uma consulta um pouquinho mais complexa do que as consultas de outras especialidades, porque a gente vai para o lado emocional, a gente vai para a história familiar, a gente vai para a história emocional desse paciente, além das queixas físicas. E é muito interessante, Olivia, que eu observo muito isso nas consultas de homeopatia dos pacientes de primeira vez, aqueles que nunca se consultaram e, de repente, nunca tiveram noção do que é uma consulta homeopática, a dificuldade que as pessoas têm de falar de si mesmas. Quando você pergunta como que você como que é seu temperamento, como você reage às coisas, muita gente leva susto com essa pergunta. Não só porque não está esperando que o médico faça uma pergunta desse nível, como também a pessoa não está acostumada a se perceber. As pessoas, em geral, não têm tempo para se perceber, para se analisar, para pensar em como ela age, ela reage, em como ela sente, como são as emoções dela. A gente não para pensar nisso. A gente vai levando o dia a dia naquele automatismo e, de repente, você senta, às vezes chegou correndo na consulta, marquei um médico homeopata e tal, senta correndo, chega lá e aí eu pergunto esse tipo de coisa, eu pego muita gente desprevenida e às vezes por causa disso a consulta rende, porque a pessoa vê naquele momento uma oportunidade de falar tudo que aflige ela, tudo que está incomodando, tudo que ela vem sentindo, que nem sempre é só físico. Eu acho tão interessante essa sua colocação, porque as próprias campanhas de Setembro Amarelo, Outubro Rosa, vêm com essa mensagem também, né? A gente se conhecer, se autodescobrir como medidas preventivas de doenças, né? E não para depois ir no especialista e já tratar uma doença propriamente dita, né? Ó, tem um monte de gente comentando aqui, gente. Ó, o Eurico falou que não sabia dessa do vestibular. Eurico, seu amigo há anos. Não fez prova na minha sala. Não fez prova na minha sala. Essa foi nova para mim. A Jana escreveu, amiga linda, minha doutora preferida. Ela também é minha doutora preferida. Eu adoro nossas consultas, vira um bate-papo maravilhoso.
A doutora Sara colocou que o tratamento homeopático é maravilhoso. A Liege escreveu que é uma pessoa maravilhosa, que realmente ouve com empatia. Doutor Gabriel também mandou um beijo. Silmar Fotografias, a recepção é muito carinhosa. A conversa é tão boa que a gente já sai de lá melhor. Aí, ó. Bacana. Bom, então vamos continuar. O pessoal já fala que a conversa boa já começa com a Cláudia, secretária, né? A minha secretária ela é ótima. Um amor, é uma amiga, é uma parceira que eu tenho. E essa semana foi dia da secretária, dia 30 de setembro. Eu não posso deixar de falar o quanto que ela é importante na minha vida. E na minha também, porque me atende tão bem quando eu chego lá. Parabéns, Cláudia, você é uma ótima secretária. Bom, você falou um pouquinho da homeopatia, como você decidiu essa profissão, e fala um pouquinho mais assim da definição. O que é homeopatia e como você trabalha? Bom, a homeopatia é uma especialidade, né, médica, e uma maneira de tratar o paciente diferente, tanto na abordagem, igual eu já expliquei agora, né, a abordagem e a consulta médica é mais direcionada para a gente mesclar aí o emocional junto com o físico, mas o remédio homeopático, ele também é manipulado de uma maneira diferenciada. A gente tem medicamentos homeopáticos dos 3 reinos da natureza. A gente tem medicamentos do reino animal, vegetal e reino mineral. Esses medicamentos, eles são compilados através de experimentações. E experimentações no homem são pessoas sem doença que experimentam os medicamentos e de acordo com as reações que eles têm aos medicamentos, essas reações vão sendo catalogadas e compiladas até a gente chegar no núcleo central dos medicamentos. E a maneira como eles são feitos, eles são colhidos nesses 3 reinos. E aí um farmacêutico pode falar melhor do que eu, mas eu vou falar da noção farmacêutica que eu tenho de como esses medicamentos são feitos. Eles são diluídos e dinamizados. Diluídos, todo mundo sabe o que é. Vai diluindo uma gota para 100, uma gota para 100, até você não ter mais o medicamento in natura ali presente a ponto de causar um efeito colateral, a ponto de causar uma reação alérgica, né, ou outras situações. E eles são dinamizados. Isso aí a maioria das pessoas não sabe o que é. Antigamente essa dinamização era feita manual. O medicamento ele era literalmente sacudido para que a substância liberasse a sua energia curativa. Hoje já existem máquinas que fazem essa dinamização. Então, quando a gente prescreve um medicamento, a gente especifica qual é a dinamização que a gente quer daquele remédio. Para aquele caso daquele paciente, a farmácia já entende isso na prescrição e já faz de acordo. Então, o medicamento homeopático, ele age na energia vital do nosso organismo. Todo corpo vivo possui uma energia que a gente chama de energia vital e outras pessoas podem chamar de outras coisas, uma questão de nomenclatura. Mas ninguém pode negar que nós temos uma energia que circula em nós, que não é só o sangue, não é só o batimento cardíaco, não é só a respiração através do oxigênio. Nós temos uma energia e essa energia, justamente quando o nosso corpo morre, essa energia para e é por isso que o nosso corpo perde a função e é por isso que as bactérias presentes do nosso corpo se proliferam ali. É porque essa energia acaba. Então, essa energia, quando ela está desregulada, ela está em desequilíbrio, ela vai causando as doenças que a gente conhece. E aí, o que o tratamento homeopático faz? Reequilibra essa energia que está em desequilíbrio. Eu costumo dizer no consultório que, no fundo, 99% das doenças a gente pode dizer que elas têm fundo emocional. A não ser aquelas congênitas, que a gente realmente já nasce com a patologia, as doenças são sempre desencadeadas por alguma falha no nosso sistema de defesa. E esta falha no nosso sistema de defesa pode ter N motivos, mas lá no fundo, algo desequilibrou antes disso. A gente se desequilibra
energeticamente, e esse desequilíbrio energético acaba abrindo a guarda para que a gente adoeça. Aí a gente vai adoecer daquilo que a gente é mais propenso, ou propenso geneticamente falando, ou propenso no momento. Por exemplo, agora nós temos o coronavírus. Talvez um monte de gente que está nos assistindo aqui já tenha entrado em contato com o coronavírus e não necessariamente adoeceu. Algo no sistema imunológico dessas pessoas produz uma defesa maior do que em outras. Então, nós somos extremamente diferenciados em relação a isso, e a gente pode dizer que cada corpo tem uma reação diferente a cada agressão, a cada estímulo, e a gente também pode usar desse mesmo raciocínio para trazer saúde. Se o nosso corpo adoece por conta do nosso desequilíbrio, isso significa que quanto mais a gente se mantiver equilibrado, menos adoecimentos nós vamos ter. E isso é fato. Isso não é a homeopatia que está falando. Isso é fato e isso é comprovado. É muito interessante isso. Vou falar de novo sobre aí Setembro Amarelo, falando de valorização à vida, e logo em seguida uma campanha no mês seguinte sobre prevenção de doenças. Está totalmente ligado, né? Corpo e mente aí. Fala um pouco, então, sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama, essa política de prevenção, por favor. Eu particularmente acho muito interessante reservar um mês para focar numa campanha específica. No meu caso, eu não sei as pessoas que estão aqui assistindo se fazem isso, mas no meu caso particular, eu marco épocas do ano para fazer determinadas coisas em relação à minha saúde. Não é? E eu acho isso sensacional, porque isso não deixa você se perder. Dentro das nossas atribulações do dia a dia, a gente vai deixando essas coisas para trás. A gente vai deixando consulta médica para trás, a gente vai deixando saúde para trás, a gente vai deixando exercício físico para trás, aquele remédio que tinha que tomar, esquece, e as coisas vão ficando. E tudo que é organizado funciona melhor. Então, no meu caso, o meu não é Outubro Rosa, eu tenho um Fevereiro Rosa. Meu mês de fevereiro é sempre o mês que eu vou na ginecologista, que eu faço preventivo, que eu faço mamografia, faço os exames de hormônios todos e tal. E o outubro, ele vem para lembrar as mulheres disso. Não adianta você ter um mês inteiro de campanha, todo mundo achar lindo, pintar prédio de cor de rosa, usar fita rosa, botar blusinha rosa, igual eu coloquei hoje, em homenagem ao Outubro Rosa. Olha! Ó, tô de blusinha rosa, Outubro Rosa. Não adianta você fazer isso e não efetivamente correr atrás daquilo que vai te trazer saúde, daquilo que vai prevenir um possível câncer, né? Então, no caso do câncer de mama, especificamente, que a gente está falando, e de uns anos para cá, o câncer de colo de útero também entrou na campanha do Outubro Rosa. É fundamental que as mulheres entendam que a gente precisa conhecer o próprio corpo, e aí entra na questão da homeopatia, no autoconhecimento. Você conhecendo o seu próprio corpo, você vai entender que tem alguma coisa errada, alguma mudança, você vai perceber as mudanças quando elas acontecerem. Mas, contudo, porém, o autoexame da mama não substitui a mamografia. Não substitui uma ultrassonografia mamária que a ginecologista venha pedir. Então, a gente não pode misturar as coisas. O autoexame é aquilo que você faz mensalmente, tocando a própria mama, palpando, observando, para ver se existe alguma alteração daquilo que você está acostumado a ver. Nódulos, cistos, carocinho, uma secreção saindo, alguma coisa assim. Mas isso não substitui a mamografia anual. Algumas mulheres até fazem mais vezes ao ano, mas aí é de acordo com os pedidos dos ginecologistas, né, dos mastologistas. Mas é importante entender que nada substitui essa consulta médica.
a prevenção do colo de útero, por exemplo, ela só se faz através da coleta de material do colo de útero. Você precisa ir no ginecologista e fazer o preventivo. Também não adianta fazer o preventivo, guardar a lâmina no envelope dentro da bolsa e perder a validade da lâmina. Porque eu tenho uma amiga, que eu não vou falar quem que é, que já perdeu a validade da lâmina 2 vezes. Ai, meu Deus. Aí tem que colher tudo de novo, porque ela ficou rodando pela cidade 3 semanas, 4 semanas com a lâmina de coleta de material de colo de útero. Então, é aquela coisa assim, ó, já fiz o preventivo. Não, tem que mandar para o laboratório. Tem que pegar o resultado, tem que levar para o médico, gente. Na vizinha não vai olhar o resultado do seu exame também, porque também tem isso. A pessoa olha, vê assim, não tem isso, não tem isso. Ah, tá bom, não vou levar lá de novo. Dá um Google, né? As pessoas veem o exame e dão um Google. Direto. Não, né, gente? E outra coisa também sobre esses exames, né, que a gente tem que fazer periódico também, né? O sentimento de autocuidado mesmo, né? Não, nessa época, o negócio falou fevereiro. O meu, por exemplo, é agosto. Nessa época a gente vai tirar para ver isso, né? Esse tempinho para mim. A maioria dos exames assim, são anuais, né? Esses assim de rotina. Isso. Então, será que eu tenho, né? 365 dias, eu tenho assim, aí para tirar para resolver isso, né? Estatisticamente, a medicina nos fala que 95% dos cânceres de mama que são diagnosticados precocemente têm cura. Então, você imagina, se você consegue um diagnóstico precoce de um câncer desse e consegue a cura, igual eu tenho várias conhecidas que, inclusive, lideram campanhas de orientação, de acolhimento a mulheres com câncer de mama. Essa estatística é muito grande, E assim, Olivia, eu passei recentemente por uma situação muito difícil na minha família. Minha irmã teve um câncer de intestino. O câncer dela, quando foi descoberto, já tinha dado metástases para o fígado e ela veio a falecer agora, dia 10 de abril. Então, nós passamos, na nossa família, por 9 meses de uma luta incessante contra essa doença. E a gente sempre acha que as coisas não vão acontecer com a gente, não vão acontecer na nossa casa. É sempre uma coisa afastada. Igual a gente está falando aqui de câncer de mama, aí tem um monte de mulher assistindo. As mulheres que estão assistindo, elas normalmente se dividem em duas vertentes. Tem as hipocondríacas que acham que, eu vou ter, aposto que eu já vou no médico amanhã, eu acho que eu tenho câncer. E tem as que largam para lá e falam, eu não tenho história na família, isso aí é uma coisa distante, nem pensa muito a respeito. E a gente tem que encontrar um equilíbrio em relação a isso, sabe? Valéria, tratamento desculpa te interromper. Pode falar. Tá um chiado, eu não sei se é o seu fone. Quer tirar para experimentar? Senão a gravação vai ficar... Verdade. Enquanto é isso, gente, vou abrir para perguntas, tá? Para quem quiser fazer perguntas para Valéria. Tem um monte de gente aqui fazendo homenagem a Vânia, sua irmã, que faleceu? Várias pessoas aqui mandando florzinhas para Vânia, fazendo homenagens para ela também. Quem quiser fazer perguntas, aproveita. E o chiado terminou, era seu fone mesmo. Pode continuar. Era meu fone, acho que estava esbarrando na minha blusa aqui. Desculpa, gente. Não, tá. Então, completando, a gente acha que não vai acontecer. E quando acontece dentro da nossa casa, é que a gente vê a gravidade da doença, a gravidade da situação. A gente, por ser médico, já vê mais, então não é uma surpresa tão grande. E dentro da medicina eu vejo casos de câncer, né, com muita frequência. Mas quem não tem casos, nunca acompanhou, acha realmente que é uma coisa distante. Então a pessoa, ela relaxa, os homens não fazem um exame de próstata, um toque prostático, o preventivo de colo de útero, igual a gente falou. A colonoscopia, gente, a colonoscopia já entrou como exame preventivo de câncer. É o exame do intestino.
Antes era feito a partir dos 50 anos de idade, hoje já baixaram para 45 anos de idade. A obrigatoriedade, vamos dizer assim, a recomendação dos proctologistas fazer a colonoscopia de rastreio com 45 anos para ver se está tudo bem, se não tem pólipo, se não tem alguma lesão. A gente tem que prestar atenção nisso. Não é ser hipocondríaco e ficar correndo em médico achando que tudo que aparece no Fantástico, tudo que o doutor Drauzio Varela fala, a pessoa tem. Não é isso. Mas sabe aquela história, igual aconteceu com o coronavírus em janeiro, que ele estava lá na China e ninguém estava imaginando que ele ia chegar aqui no nosso Brasil tão distante? Ninguém imaginou isso. Era doença de chinês, estava para lá. E, de repente, ele varreu o mundo. Então, a gente tem que ser, não é nem ser pessimista, nem ser otimista demais e achar que o mundo é só feito de flores. Nós temos que ser realistas, trabalhar com a realidade e se cuidar, prevenir as coisas, ter, gente, uma vida saudável. Às vezes eu falo com um paciente no consultório, a vida saudável é fazer o básico de todo dia bem feito. Vida saudável, você não precisa sair correndo maratona, triatlo, tomando 1001 suplementos e fazendo yoga, meditação e não sei o que, terapia, teleterapia. Ninguém tem tempo para fazer isso tudo junto. Mas se você dormir bem, se você alimentar bem nas horas certas, e dormir bem, que eu digo, é dormir sempre mais ou menos no mesmo horário e acordar mais ou menos no mesmo horário e procurar ter um sono tranquilo. Não adianta você dorme bem numa noite, aí na outra você deita 2 horas da manhã porque você estava vendo filme, aí no outro você dormiu 2 horas da manhã, você resolve dormir às 9 da noite para poder compensar e seu sono fica uma bagunça. Então, dormir bem, alimentar bem, coisas saudáveis, não é cortar isso, cortar aquilo, fazer umas maluquices. Comer direito, todo mundo sabe o que é comer direito, não precisa nem do médico falar, a gente sabe. Às vezes outra pessoa falando ajuda, mas saber a gente sabe. Intestino funcionar, intestino tem que funcionar, a gente não pode se adaptar assim, meu intestino é preso, eu fico 1 semana sem ir no banheiro. Isso não é normal, não pode ser assim, isso acarreta muitos problemas. Mas aquilo que a gente falou no início, a vida corrida, todo mundo dá mais importância para outras situações do que para isso, e a gente vai se embolando, vai ganhando peso com o passar dos anos, não vai se importando. São 2 quilos, são 3 quilos, quando a pessoa abre o olho são 30. E aí você está com uma sobrecarga articular, aí você já não está aguentando mais fazer nenhuma caminhada, você não está aguentando fazer nem aquele exercício básico. Você achava que tinha que fazer o triatlo, não está conseguindo caminhar na vizinhança. Então, esses básicos de todo dia, beber água, isso tudo que não custa nada fazer, você não te atrapalha em nada o dia a dia. Se você fizer isso direito, você já andou 80% do caminho para ter uma vida saudável. O resto é a ajuda do profissional, é a ajuda do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta, do seu educador físico. Aí você vai agregando profissionais que vão focando mais nos seus pontos mais fracos, vamos dizer assim. Mas fazendo o básico, não precisa de encher de remédio, isso aí eu posso garantir. Eu também tenho 2 casos na família de câncer, especificamente de mama, e os 2, da minha avó e da minha tia, elas extraíram a mama e deu certo. Mas elas também descobriram que se tivessem, elas são mais velhas, né? Então na época não tinha tanto essa campanha do exame com frequência, né? Elas também sabem que se tivesse sido descoberto antes, elas não teriam passado por um tratamento tão agressivo, né? Eles passaram por quimioterapia, rádio. Passaram e fizeram a extração da mama danificada. São mãe e filha. Então lá em casa a gente tem esse cuidado redobrado com esse tema, mas a gente percebe até elas, coitadas, também na época não tinham tanto acesso assim a cuidados médicos, né, com facilidade. E a gente também se vê nessa obrigação, né, agora que a gente tem esse acesso, ter esse controle maior. Mas é isso mesmo, é a prevenção mesmo, que no meio da nossa rotina e tem que caber um tempinho, né, para encaixar esse cuidado.
Eu falo assim, eu falo de uma forma engraçada, mas é verdade. A medicina evoluiu tanto, mas tanto nos últimos anos. E ainda os cuidados, os autocuidados e os cuidados dos pais para com os filhos deram um salto assim gigantesco de uns tempos para cá. Eu brinco que quando eu era criança, eu não fazia ideia do que era um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo. Eu acho que a minha mãe me levaria no fisioterapeuta, tipo assim, se eu parasse de andar, sabe? Ficou paralítica. Talvez eu Que não era uma de fácil acesso, né, esses profissionais. não tinha essa cultura de cuidar, de observar, cuidar daquilo que não está legal. Dentista também a gente ia, mas na época dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, só ia em dentista para arrancar dente. Assim, o dente apodreceu, então vai lá tirar. Fonoaudiólogo também, ninguém levava criança para fonoaudiólogo, aí crescia gago, crescia falando errado, crescia falando, né, com a linguinha, ninguém estava nem aí. E hoje, não, hoje a gente tem tanto recurso, tanto exame, tanta informação. Às vezes as pessoas passam horas na internet vendo besteira e não pesquisa sobre assunto importante. Isso eu tenho falado isso demais. Eu adoro ficar na internet, mas se tem uma pessoa que gosta de assistir palestra, ler trabalhos sobre as coisas, trabalho científico, não é aquele trabalho chato, não, reportagens mesmo, coisas legais de ler, mas a gente tem que se informar. É por falta de informação que a gente comete tantos erros e uma pena num mundo com tanta informação, um mundo tão globalizado que nos fornece na ponta do dedo as respostas, a gente ainda peca por desinformação. Pois é. E aí a gente vê o nosso dever aí de publicar mais sobre essas campanhas, né? De não virar só um assunto clichê, né? Ah, outubro rosa para parecer apenas uma cor. E a gente realmente colocar em prática isso. Eu, sinceramente, como o meu normalmente é agosto, aí, por exemplo, se chegar outubro eu não fiz tudo ainda, opa, peraí, tá, já está estourando, né? O fato da campanha, ela me volta no eixo, né? Tô aqui falando com você, já tô pensando que vou mandar mensagem para sua secretária. E a gente precisa dessa e a gente precisa, né, dessa rotina. E a prevenção, com certeza, né? Todo mundo aí conhece alguém querido que já passou por um tratamento de câncer, né? Com certeza preveni-lo é muito mais simples, né? Não tem nem comparação, né? Se a gente reclamar tanto de tempo, pode ser que a gente não tenha tempo nenhum, né? Para fazer um tratamento desse depois, que a gente vai ter que abdicar de muito mais coisas. Olha, e uma coisa que eu acho importante falar é que com todos os problemas que a gente tem no SUS, e eu sei muito bem quais são, porque eu estou há 22 anos trabalhando no SUS como médica, fora o tempo como acadêmica, com todos os problemas que a gente tem no SUS, aqui em Juiz de Fora especificamente, que aí eu não posso falar de outras cidades, mas a nossa realidade aqui em Juiz de Fora ainda é de ter acesso a bastante coisa. É dificultoso? É dificultoso. É um caminho cheio de atalhos que você tem que pegar? Mas consegue. Eu tenho um caso de uma paciente lá do posto que eu atendo lá na UBS Ipiranga. E eu tenho uma paciente que, há umas 3 semanas atrás, foi consultar comigo só para me agradecer e me colocar a par do que aconteceu com ela. Ela chegou para consultar comigo em julho do ano passado. E na consulta, ela se queixou muito de mudança de ritmo intestinal. Uma hora ela estava com constipação, outra hora ela estava com diarreia. E esse é um dos principais sintomas de câncer de intestino. É uma das coisas que mais chama atenção e indica a realização de uma colonoscopia. Aí eu pedi a colonoscopia para ela, ela levou a colono para mim e tinha uma lesão no intestino dela que foi colhida a biópsia. Quando o anátomo patológico da biópsia ficou pronto, ela levou e era uma lesão cancerígena. Ela tinha uma lesão cancerígena no intestino. E aí eu encaminhei ela para o cirurgião
E fiquei esses meses todos sem ter o retorno dela. Praticamente, o primeiro exame foi em julho, a biópsia foi em agosto, desde setembro que eu não tinha notícia dela. Então, ela foi, há umas 3 semanas atrás, para me falar. Que aí ela foi no cirurgião, o cirurgião ainda pediu outro exame para ela realizou, ele marcou a cirurgia, tirou o pedaço do intestino que tinha o câncer, ela fez algumas sessões de quimioterapia e foi liberada, teve alta, porque o câncer dela não era metastático, era um câncer localizado que tinha como ser retirado com uma margem legal. Ela ainda faz rastreio para ver se existe alguma metástase em algum lugar, mas já se passaram todos esses meses e até agora, graças a Deus, está tudo bem. E ela fez isso tudo pelo SUS. Então, e ela me contou que um monte de amiga falou assim, que você vai tratar câncer pelo SUS? Ah, então você já pode dar adeus, você já está condenada, você vai morrer e tal, falar desse jeito com ela. E a gente vê numa história, é claro, eu não estou minimizando os problemas do SUS, não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu sei bem quais são. Mas eu estou tentando dar uma esperança àquela pessoa que precisa do SUS para fazer exame, para fazer seu preventivo, para fazer seus exames de rastreio, e vai conseguir. Insiste, reclama em ouvidoria, volta para o médico que encaminhou e fala que não marcou ainda, que no final tudo a gente dá jeito. O que não pode é a pessoa desanimar, não fazer, não procurar e não falar para o seu médico aquilo que está sentindo. Mesmo que você ache que é um sintoma bobo, tomara que seja, mas é preferível você falar o sintoma bobo do que você deixar de falar achando que aquilo é uma coisa normal e não é. Também quebrar aquele conceito, né, Valéria, aquela coisa de só ir no médico quando tiver dor, né? Não, não, só vou quando meu estômago estiver queimando assim, que eu não estiver aguentando mais. Não, não é, né? A gente deve. O câncer da minha irmã, ela descobriu por acaso, ela não sentia absolutamente nada. Ela não sentia nada. Foi uma descoberta ao acaso. Na verdade, ela descobriu primeiro as metástases para depois descobrir o câncer. E ela só foi sentir alguma coisa nas quimioterapias. Ela não sentia nada do câncer em si. Ela sentia o mal-estar das quimioterapias. Então, se ela não tivesse descoberto o câncer na época que ela descobriu, nem a chance de tentar com as quimioterapias não ia ter, porque não doeu, ela não teve mudança. O câncer dela foi muito raro. Não foi o câncer mais comum de intestino, que é o adenocarcinoma. O dela foi um câncer mais raro e bastante agressivo. Mas ela não teve sintoma. Então, entra nisso aí que você está falando. O exame preventivo é justamente para fazer um diagnóstico antes que você tenha sintoma. Porque quando você já começa a ter sintoma de alguma coisa, é porque seu corpo já está tentando de todas as formas combater aquilo e não está dando conta. Então, não vamos esperar ter o sintoma para poder procurar o médico. Vamos fazer exame de rotina, consultas de rotina, exames de sangue de rotina. Isso é muito importante. Sempre lembrando, não é ser hipocondríaco, não é querer ficar indo em tudo que é especialidade, tudo que é médico, achando que tem alguma coisa. Mas com consciência, sabendo a cada idade o que é mais comum de ter, de sentir. E com isso a gente consegue detectar bastante doenças antes da gravidade. A doutora Sara está falando aqui, igual a minha mãe, não sentia nada também. Né? Exatamente. Bom, e ainda sobre a prevenção do câncer, foi legal você falar no geral também de prevenção de várias outras doenças, né? Que o ir ao médico regularmente vai poder nos ajudar aí a investigar. Eu queria te perguntar, que você disse que trabalha no SUS, você trabalha no SUS como homeopata? Também. Se uma pessoa... Eu tenho 2 vínculos com a prefeitura. Eu tenho um vínculo como clínica geral e tenho um vínculo como médico homeopata. Então, eu tenho meu horário no posto que eu atendo demanda de clínica e meu horário no posto de homeopatia. Porque é importante, pessoal, saber que o SUS tem homeopatia, porque às vezes tem gente que acha que
né? Que vai ter que pagar uma consulta e tal. Claro que a Valéria atende no convênio particular, mas o SUS também oferece essa modalidade. Eu, por exemplo, que amo homeopatia e tal, descobri há muito pouco tempo que o SUS atendia também em homeopatia, eu não sabia. Sim, tem acupuntura no SUS também. É importante aí, pessoal, saber que tá aberto, essa modalidade aí está aberta no Sistema Único de Saúde também. Bom, gente, daqui a pouco a gente já vai encerrar. Agradecer a todo mundo que veio. Já vou abrir, Valéria, para você fazer as considerações finais mesmo sobre uma campanha de prevenção, de qualidade de vida e o que mais você quiser acrescentar. Na verdade, eu só quero te agradecer. Você é uma querida, você é uma pessoa maravilhosa. Um monte de gente que eu falei que eu ia fazer uma live com você. Ah, eu conheço a Olivia, eu conheço a Olivia. Você é um exemplo para muita gente. Eu estou falando aqui publicamente porque eu não preciso te bajular, mas você sabe disso. Você é um exemplo de muita coisa para muita gente. Então, segue a Olivia lá, gente, na Lago Engenharia, que é uma pioneira. Vocês vão ver por quê, vai na página dela. Ela é uma pessoa espetacular. É uma paciente maravilhosa, obediente, às vezes não. Mas eu te agradeço, a oportunidade de tocar nesse assunto aqui, tocar num assunto que abalou demais a minha família no último ano, até mais do que no último ano, e a gente ainda sofre as consequências disso. E eu só queria passar a mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo de que a maioria dos cânceres tem cura e que a gente precisa detectar antes que ele se espalhe, antes que ele tome uma gravidade incontrolável. E os exames estão aí para isso, os médicos estão à disposição para isso, seja em consultório particular, seja no SUS. E vai ser um prazer atender as pessoas que estão aqui, que desejam iniciar um tratamento homeopático, seja aqui, seja no SUS. Mas, sobretudo, não se esquecer, meninas, já que o outubro é rosa, meninas, separem um mês do ano para cuidar do corpo de vocês. A alma a gente cuida todo dia. Nosso bem-estar a gente cuida todo dia. Mas tem coisa que só os médicos e os exames vão poder fazer pela gente. Então, vamos procurar os especialistas, vamos fazer a nossa prevenção. Não vamos deixar passar, porque às vezes pode ser muito tarde, né? Um descuido pode custar muito caro. Isso mesmo. E muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui. Essa live depois vai ficar salva aqui na nossa página para quem perdeu. Também vou mandar para você salvar na sua. Nosso público, nossos clientes e as nossas seguidoras, a maioria são mulheres. A gente fez questão de vir com essa bandeira também por esse mês, que a gente também quer as nossas clientes aí felizes e cuidando de si mesmas, né? Para poder continuar aí mudando o mundo, né? Que até porque quando a mulher se cuida, ela cuida da família. Ela já cuida da família toda, né? E se ela se cuidar... Mas a gente tem que cuidar da gente primeiro. A gente tem que cuidar da gente primeiro. Até mesmo para conseguir cuidar dos outros, né? Senão não adianta. Né? É tipo aquele oxigênio de avião. O que a gente aprende quando está no avião? Qualquer pânico, desceu o oxigênio, é para você colocar o seu primeiro. Porque só depois que você coloca o seu, que você consegue socorrer alguém. Então, nós somos super mães, super esposas, super mulheres, super profissionais, mas se a gente adoecer, nós não vamos conseguir cuidar das pessoas que a gente ama. Então, vamos cuidar da gente primeiro para ter saúde e para cuidar de quem a gente ama. Verdade. E também servir de exemplo para outras pessoas, né? Porque a mulher, ela influencia tanta gente ao seu redor, porque se ela se cuidar, ela vai influenciar a filha, a vizinha, a colega, a irmã, né? Fazer uma rede aí. Médico demora um pouco para atender, vão com a amiga, já marca, já vai as duas, já vai conversando, esperando. Já vai bater papo na sala. Oi? O quê? Já vai bater papo na sala de espera da ginecologista. Né? Que é junto com a amiga.
Bom, e eu vou encerrando por aqui, te agradecendo mais uma vez e vou aproveitar para ler um texto aqui da Silmar Fotografias. Vou ler o texto dela, hein, gente? Não foi eu, Valéria. Você está de parabéns pela sua dedicação e competência como profissional e pessoa. Deveríamos ter muitos mais médicos como você. Grande abraço. Faça da Silmar minhas palavras, então. Muito Obrigada a obrigada você, a todo querida. mundo que assistiu, todo mundo que ainda vai assistir, porque a live vai ficar salva. Eu Vai. espero ter contribuído um pouquinho para a vida de cada um. Tá, joia. Muito obrigada para você. Fica com Deus. Beijo aí para a família linda que você tem. Aproveitar Fica que os com Deus meninos estão também, dormindo. gente. Boa noite a Beijo. todos. Fiquem todos em paz. Obrigada, Valéria. Fica com Deus. Tchau, tchau.